dia a todos. Eu vou já fazer um pedido de desculpas inicialmente, porque vou começar a minha apresentação de uma forma não muito eloquente, não é? Temos discutido grandes ideias e o meu primeiro slide é um artigo de opinião do Henrique Raposo, pronto, que de facto não é uma grande referência em nada, muito menos para falar na área da saúde, mas que de facto publicou um artigo no dia 13 de novembro em que o título é "Porque é que os médicos mais novos não querem trabalhar as horas necessárias para serem cirurgiões?", porque o resto de nós também, quem não é cirurgião, também não precisa trabalhar muito. Coitado dos doentes se a gente não trabalhasse muito. E a questão é que o problema não é o Henrique Raposo escrever sobre este tema, o problema é que muitos dos nossos utentes pensam desta forma e portanto, têm este tipo de discurso. Quantos de nós, às 3, 4 da manhã, depois de não ter tido tempo nem de jantar, nem de ir à casa de banho, já ouviram dizer sou eu que pago o seu salário, porque é que está a demorar tanto tempo, porque é que parou 20 minutos para beber um café e para ir à casa de banho e para comer qualquer coisa. E portanto, não é só o problema de ser o Henrique Raposo, é que até pessoas ilustres do hospital onde eu estou a fazer a minha formação, o Hospital Gulri Cabral, como o senhor doutor Eduardo Barroso, têm este tipo de discurso, não é? Ou seja, que os médicos mais jovens não gostam é de trabalhar. E portanto, a questão que se impõe aqui, afinal, quem é que são estes jovens médicos que são mandriões, não é? Pronto. E portanto, quem é que somos nós, os médicos internos? Somos mais ou menos 11 mil médicos, somos 1/3 da força de trabalho do Serviço Nacional de Saúde e temos assistido, tal como os nossos colegas especialistas, a uma degradação das condições, quer de trabalho, quer salarial, nos últimos anos. E isto não tem sido um acaso, isto tem sido uma opção política dos sucessivos governos, do desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde a favor da saúde privada. E, portanto, já falamos aqui e já vimos vários dados que provam que, de facto, relativamente às nossas condições salariais, nós temos tido uma perda de poder de compra, temos tido remunerações que cada vez mais se aproximam do salário mínimo nacional e isto tem implicação nas nossas vidas. Ou seja, neste momento, e sobretudo os médicos mais jovens, têm dificuldades a assegurar o seu custo de vida, têm dificuldades a assegurar a habitação, têm dificuldades em constituir família e em ter um futuro estável. E isto vê-se no dia a dia, não é? Nós médicos os médicos jovens, enfrentamos as mesmas dificuldades que enfrentam qualquer português hoje em Portugal. E quando as notícias se somam ao valor das casas, ao valor do arrendamento do quarto, nós não somos diferentes e também enfrentamos estas dificuldades. E também relativamente às condições de trabalho. Ou seja, nós temos um duplo papel, não é? Nós temos o nosso papel assistencial e temos o nosso papel formativo. O nosso papel assistencial, neste momento, tem sofrido, tem dominado aquilo que é o nosso dia-a-dia, né? As nossas horas de trabalho, e temos enfrentado vários ataques. Realização de mais de 12 horas de urgência semanais, horas extraordinárias sem fim, impossibilidade depois de gozar as folgas e os descansos compensatórios. Muitos de nós não conseguem gozar férias no SU sem se fazer substituir por outro colega, ou seja, não gozamos férias. E o que também se tem vindo a agravar é a responsabilização precoce e excessiva de médicos em períodos de formação. E depois também a parte formativa, ou seja, há uma diminuição da disponibilidade dos médicos especialistas, porque são cada vez em menor número e também mais subcarregados para a formação dos internos. Há dificuldade em dedicar tempo a estudo, atualização de conhecimentos e investigação, e há dificuldade em participar em cursos e congressos, e nós sabemos que estas últimas duas componentes muitas vezes fazem parte da nossa grelha de avaliação obrigatória e, portanto, é uma coisa imprescindível para nós determinar, temos que alcançar para terminar o internato. Claro, como a nossa vertente assistencial acaba por ocupar quase todo o nosso tempo de trabalho, a formativa fica a maior parte das vezes fora de horas, não é? E fora de horas, a assistencial também, mas a formativa ainda mais. E, portanto, quando os médicos mais velhos do meu hospital me dizem: eu na minha altura fazia 24 horas, tu na tua altura ias dormir se calhar 8 horas durante a noite, os ritmos de trabalho aumentaram muito, as degradações são cada vez maiores e nós, por exemplo, vemos hoje e temos aos colegas
de uma geração um bocadinho intermédia, que ainda enfrentaram, que ainda tiveram esta transição e conseguiram acompanhar a degradação dos cuidados de saúde ao longo do tempo, que fazer 24 horas há 20 anos atrás não tem nada a ver com fazer 24 horas agora, não é? Pronto. Mas esta degradação das condições de trabalho vai se traduzir em quê? Ingresso na formação médica especializada, a fixação dos médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde e saúde mental. E de facto, e muito na berra se tem falado nisto ultimamente por causa dos colegas chamados tarefeiros, nós temos assistido nos últimos anos a um aumento da percentagem das vagas para a formação especializada que ficam por preencher. Eu entrei na faculdade em 2012 e na altura nós tínhamos outro tipo de discussão, portanto isto foi uma alteração que de facto ocorreu nos últimos anos, que era o nosso receio era que diminuíssemos, que não tivéssemos vagas para especialização para todos os colegas que acabavam o curso. E rapidamente se deu o inverso. Nós, em 2023 e 2024, tivemos entre 15% quase a 20% das vagas que ficaram para preencher. Em áreas tão fundamentais como a medicina interna, a medicina geral e familiar, que são áreas completamente nucleares a todo o Serviço Nacional de Saúde. E isto é resultado da degradação das condições de trabalho dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, que é quem continua a formar a grande maioria dos médicos, não é? Existem algumas entidades privadas que têm capacidade idonitiva, mas depois nós vamos acabar por ver, e os colegas, a maior parte do internato que fazem, acabam por fazer nos hospitais públicos. E, portanto, quando se fala num médico jovem que acaba o seu curso, muitas vezes ele é deparado com duas realidades. Ou ingressar numa formação especializada que já vimos que apresenta todas as dificuldades que eu referi até agora, e migrar, ou ser médico prestador de serviços. E, portanto, esta polémica que tem vindo a falar-se nos últimos dias de que os tarefeiros são a causa do estado em que o Serviço Nacional de Saúde chegou, eu limito-me a dizer, eles não são a causa, eles são a consequência. E, portanto, e depois também na saúde mental, ou seja, nós sabemos, e têm saído alguns estudos que mostram que de facto a prevalência do burnout grave nos médicos internos atingem percentagens muito preocupantes e que chegam a ser 3 vezes superiores aos restantes médicos, e isto tem a ver com a situação particular vulnerável ao assédio laboral que estes médicos se encontram. E depois, em resposta à notícia inicial do Henrique e do Dr. Eduardo Barroso, trabalhar mais não é trabalhar melhor, e isto está mais do que provado, não é? Está mais do que provado na literatura médica, que claro que ao Henrique Barroso evidência não é uma coisa que lhe assista, mas de qualquer das formas está mais do que provado na evidência médica que o aumento, e sobretudo jornadas acima das 12 horas, aumentam o erro médico. Ou seja, é prejudicial para os cuidados que nós prestamos aos nossos doentes. Portanto, temos que acabar por uma vez de todas de ser moralmente correto vir falar em televisão de que os médicos têm que fazer mais horas e que têm que fazer jornadas superiores a 12 horas. Isto está mais do que provado na literatura, que é deletérico, tem consequências nefastas. Há estudos que mostram um aumento da mortalidade de 11%. Portanto, isto é a mesma coisa que nós estamos a dizer que vamos tratar, e agora eu vou recorrer à minha área, uma infecção com um antibiótico ou uma infecção por uma bactéria com um antibiótico que não é eficaz. Portanto, e nós temos que contrariar este discurso de que é trabalhando mais que nós vamos aprender mais. Todos nós temos muito essa noção que a maior parte das vezes nós não estamos, a maior parte das tarefas que nós desempenhamos no nosso dia a dia muitas vezes não são tarefas formativas, é o tapar buracos, é o que é preciso fazer e é aquilo que nós fazemos. Muitas vezes as tarefas mais formativas a gente não está a desempenhá-las porque a solicitação é tanta que nós temos que fazer o que é preciso fazer. E portanto, quando nós olhamos para o futuro parece de facto, não parece muito animador, não é? E eu lembro-me do Fórum da FNAM em maio de 2025, tínhamos acabado de sair das eleições e na altura fiz um comentário que de facto a correlação de forças que tinha saído na nova Assembleia da República não era muito animadora, e lá vamos nós, novo pacote laboral. Portanto, não era muito animadora e nós já sabíamos isso.
Mas a resposta da FNAM e a resposta dos sindicatos que integram a FNAM, essa sim tem sido animadora e tem sido acompanhada pelos jovens médicos. Nós temos vindo o reforço da inscrição de novos associados, sobretudo de colegas abaixo dos 35 anos, que mostram exatamente que os médicos mais novos estão disponíveis para continuar a defender quer os direitos dos médicos, melhores condições salariais, melhores condições de trabalho e o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu acho que o que me resta dizer é que contem connosco, contem com os médicos internos, nós não somos mandriões. Pelo contrário, nós sabemos de onde é que vimos, não é? Nós sabemos, antes do 25 de Abril, onde a maior parte da nossa população não tinha acesso aos cuidados de saúde, onde tínhamos uma da maior mortalidade infantil da Europa. Sabemos como chegamos aqui, como construímos o Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que foram os médicos, os precursores, com o Serviço Médico à periferia. Sabemos que o Serviço Nacional de Saúde foi a maior conquista do 25 de Abril e que é preciso defendê-la. Sabemos que o Serviço Nacional de Saúde tem provas dadas, ou seja, muitas vezes nós somos apelidados na literatura internacional como um milagre de saúde português, por aquilo que conseguimos alcançar em tão poucos anos. A queda acentuada da mortalidade infantil, a melhoria significativa da nossa esperança média de vida, termos bons cuidados de saúde primários, com muita coisa a melhorar, não é? Tal como os cuidados de saúde hospitalares, a nossa abrangência da vacinação, a nossa luta contra a VIH e SIDA e muitas outras doenças, a nossa política de gestão integrada, quer do consumo de drogas e da toxicodependência. E, portanto, também sabemos o papel que, apesar do desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde tem sido nos últimos anos, continuamos a desempenhar um papel central e isso viu-se, por exemplo, na pandemia do Covid. Nós percebemos exatamente qual é que foi o papel dos privados nesta situação. Não foi nenhum, não é? Portanto, teve que ser, mais uma vez, o Serviço Nacional de Saúde a tomar a dianteira, a tomar a frente de combater esta pandemia. E, portanto, atrevia-me a concluir a minha apresentação, dizer que defender os direitos médicos internos é defender o Serviço Nacional de Saúde, é defender os direitos e os direitos de todos os profissionais que trabalham nele e é defender o Serviço Nacional de Saúde é defender cuidados de saúde universais de qualidade. Uma coisa é indissociável da outra. Eu queria falar em termos de economia, que acho que é uma parte que nós estamos mais fora, e eu acho que é uma falácia dizer que gastamos muito em saúde em Portugal. E digo porquê. Estivemos a ver os dados dos gastos em saúde e eu gostava de dar para a mesa alguns dados que eu acho que são interessantes, que são baseados no Country Economy, penso que é fiável, em que me diz que os gastos em saúde em Portugal entre 2015 e 2024, eu tentei fazer 2015-25, mas não tenho os dados 25, e em Portugal subiram de 5,9% do PIB para 6,3%. É importante pensarmos nos dados que temos de gastos em saúde em percentagem do PIB que são gastos públicos em saúde. E entre 2015 e 2024, em Portugal subiu de 5,9% do PIB para 6,2% do PIB, o que não é grande diferença, subiu de 1.047 euros para 1.700 euros. Aqui ao lado em Espanha, subiu de 6,3 para 6,4, acima do que nós temos, e o valor passou de 1.500 para 2.200. Mas chegamos ao lado, chegamos à França, em que os gastos públicos em saúde eram 9,5% do PIB, e que subiram para 9,7%, passaram 3.200 euros para 4.000 euros. Sendo em conta que o nosso PIB, os nossos gastos públicos em saúde, mais de metade é para privados. E que não fazem o que nós fazemos. Então fui buscar um país que tem gastos públicos, os gastos públicos são particularmente para privados, que é os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, que não gastam nada em saúde, nós gastamos 5,9%, volto a dizer, a volta de 6%. Nos Estados Unidos, eles gastam 13% a 14% do PIB, gastos públicos em saúde. São 7.000 que subiram para 11.500 euros. E, portanto, acho que é uma falácia nós dizermos que gastamos muito em saúde. Gastamos é mal. E o que estamos a fazer, os gastos públicos em saúde, não são gastos no SNS, são gastos em privados. E eu acho que esse é o nosso principal problema. E, portanto, é uma falácia dizer que estamos a gastar muito em saúde em Portugal. Gostava de comentar, não sei. A minha intervenção ia totalmente no mesmo sentido, que é verdade que gastamos muito dinheiro, mas pode assumir um bocado, efetivamente, para o Serviço Nacional de Saúde, enquanto não é.
E depois, obviamente, há questões por aí atrás, nomeadamente qual a capacidade para internalizar gastos que são feitos fora, nomeadamente análises, exames complementares de diagnóstico, e qual a capacidade de produção efetiva de medicamentos onde andamos a gastar dinheiro a alocar externamente, quando temos capacidade produtiva, nomeadamente através da Plataforma Nacional de Medicamentos, para pelo menos diminuir esta dependência de gastos externos. Ou seja, não podemos dizer que gastamos muito em saúde se não estamos a gastar no Serviço Nacional de Saúde. Podemos dizer que gastamos muito global. Mas aí também temos que dizer que é uma opção, e que é uma opção política, gastar fora do Serviço Nacional de Saúde. Então não estamos a gastar no Serviço Nacional de Saúde, mais vezes propala, estamos a gastar noutros prestadores. Isso tem que ser claro para o cidadão. Obrigado. Sérgio. Ora, bom dia. Obrigado pela vossa participação nesta excelente mesa redonda. Eu queria dirigir-me e cumprimentá-los também pelas brilhantes posições aos nossos ilustres economistas, Dr. Eugênio Rosa e Dr. Júlio Peralmano. Estando com estas dificuldades todas, mas vendo os números que nos apresentam e que são conhecidos através de dados de organismos europeus, eu pergunto, como elementos fora da profissão, da nossa profissão, se têm algum comentário a fazer à abertura de mais faculdades de medicina neste país. Se, eventualmente, estamos a criar uma solução ou estamos a criar uma exportação. André Gomes. Muito bom dia a todos, cumprimentar o Congresso, cumprimentar os estimados palestrantes, o professor Perelman, o Eugênio Rosa, também a Sara. Sim, eu agora falei à mesa, agora vou falar ao Congresso. Ora bem, ainda neste bloco de questões, a forma como gastamos o dinheiro, já vimos que mais de 50% é injetado diretamente no privado, mas também temos que colocar planos em. Então, e o dinheiro que de facto é investido no público, como é que é investido? Será que é este modelo hospitalocêntrico muito mais consumidor que nós queremos? Ou temos que migrar para um investimento maior nos cuidados de saúde primários, na prevenção, seguindo países com um PIB muito inferior ao nosso, por exemplo, dando o exemplo da Costa Rica, que consegue ganhos em saúde acima da maior parte dos países europeus, com base nesta aposta nos cuidados primários, nos centros de saúde e na saúde pública. Não é só o dinheiro que externalizamos diretamente para o privado, que provavelmente é mal investido, mas também o dinheiro que fica no público deveria ser melhor canalizado. Cumprimento a mesa, brilhantes intervenções de todos, da Susana, da Sara, do Eugênio, do Julian e a moderação do João. A minha questão é mais um comentário e é diferente daquilo que vocês estão habituados a ouvir. Por sendo Presidente da FNAMP, sendo Presidente do Sindicato de Médicos do Norte e tendo a minha atividade muito dedicada, obviamente, ao sindicalismo, mantive-me como oncologista durante todo este tempo e mantenho-me como oncologista e venho na sequência daquilo que o Julian apresentou, que tem a ver com os gastos em oncologia, com os gastos que temos com a indústria farmacêutica, que é algo que é muito pouco explorado, muito pouco falado hoje em dia, e de facto a oncologia em si e o lobby da indústria farmacêutica que existe no Serviço Nacional de Saúde, pelas nossas instituições adentro, sobretudo na área da oncologia, é algo que é aflitivo no nosso dia-a-dia. E pensar que toda a indústria farmacêutica, o trabalho, portanto, os ensaios que existem, os fármacos que existem, a investigação que existiu até lá chegarmos, ela acontece, a molécula é desenvolvida, a maior parte das vezes, nos serviços públicos, em universidades públicas, que depois são explorados e explorados pela indústria farmacêutica e que depois os Estados, e alguns Estados que lá está, não os conseguem depois negociar preços justos, há uns que conseguem negociar mais. Vamos ver como é que no Reino Unido são negociados os preços dos fármacos, ou se fazem o último berro, no fundo, para tratar a área, agora estou a falar particularmente das doenças oncológicas, podemos comparar o que é que está aprovado em países uns e o que é que está aprovado em Portugal. E quantas vezes os medicamentos, por exemplo, quando perdem a patente,
porque é que, por simplesmente, não são produzidos em Portugal, no laboratório nacional. E nós teríamos capacidade para fazer isto, mas, mais uma vez, é uma escolha política deixar que este lobby da indústria farmacêutica, que tem um peso enorme, enorme no nosso orçamento, porque, por simplesmente, não é negociado de uma forma justa, sem perder o acesso, obviamente, ao avanço. Aqui ninguém é negacionista, não é nada disso que se está a falar. Nós, obviamente, temos de tratar de acordo com a melhor evidência. Mas, entre o que é a melhor evidência e muitas outras coisas que se fazem, vai uma grande distância. E, infelizmente, é algo que no nosso país não acontece, e acreditem que somos dos países que mais gastam e no que é transferido diretamente para os cofres e para os lucros da indústria farmacêutica. E é uma discussão pública que está muito, muito adormecida, se calhar de propósito. Obrigada. Começo por cumprimentar todos os presentes e, em especial, o painel que nos fez aqui uma introdução e uma explicação tão clara do que temos à nossa frente. Mas eu queria ater-me aqui ao lema e à pergunta, que é em forma de pergunta do nosso Congresso, que é: que futuro queremos para o Serviço Nacional de Saúde? E eu não quero nem colocar-me aqui com excessiva modéstia, nem pouca modéstia, nem falsa, mas o que eu vejo atualmente no Serviço Nacional de Saúde são essencialmente duas questões que são as preponderantes e que para mim são as limitantes no Serviço Nacional de Saúde. Uma são os seus profissionais e a outra é o financiamento das despesas. Em relação aos profissionais de saúde, são absolutamente essenciais, são a parte mais basilar do Serviço Nacional de Saúde, e nós podemos ter a tecnologia que quisermos, mas, incluindo a inteligência artificial, mas sem profissionais de saúde, nós não temos Serviço Nacional de Saúde e, diria mais até, não temos saúde. E, portanto, é necessário garantir que estes profissionais estejam no Serviço Nacional de Saúde, estejam lá porque querem, que se sintam realizados e, portanto, tem que haver políticas de contratação que os atraiam. Eu vou pedir muita desculpa ao Julino, mas eu, sinceramente, acho que não é com os incentivos que nós atraímos os profissionais e conseguimos criar equipas coesas. Eu acho que precisamos de condições salariais e, além de condições salariais, condições de trabalho que permitam conciliar as várias vidas que nós temos e que façam de nós pessoas normais, como todos os outros trabalhadores, em vez de termos que trabalhar as 24 horas, que eu acho que é uma coisa completamente desumana e impensável. Isto relativamente aos profissionais de saúde. Relativamente à outra questão, que é o financiamento das despesas. Nós vimos, o André acabou de sublinhar isso, que mais de 50% da despesa com saúde vai para o privado. E é verdade, as despesas em saúde têm vindo a aumentar e estão a ganhar uma proporção bastante grande. Mas, então, nós vamos ter que encontrar alternativas de financiamento. E eu acho que a indústria farmacêutica, a indústria tecnológica, vai ter que ser chamada à sua responsabilidade, vai ter que participar nestas despesas, tal como outros setores, nomeadamente, por exemplo, os setores petrolíferos, os setores que causam poluição e que tanto impacto têm também na saúde, acho que também devem ter a sua própria parte de participação nas despesas e na saúde das pessoas em Portugal. E era isto que eu queria dizer. Então, bom dia a todos, obrigada. Gostei muito e o que eu vou dizer, para além de vos agradecer, é isto. Eu penso que, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em relação a Portugal, o que tem de ser feito, quanto a mim, e não é como Fernando, é como médico, temos de repensar o futuro. A população
com a Coreia do Sul, com outros países enriquecidos. Concordo com o André que este país nunca investiu no Serviço Nacional de Saúde na prevenção. Eu lembro de falar com a doutora Maria de Belém e perguntar-lhe, doutora, e então, e a prevenção? Se fizéssemos melhor prevenção, seria por dentro do futuro. É evidente que a prevenção vai poupar dinheiro daqui a umas dezenas de anos, mas temos de repensar o futuro da saúde em Portugal. E não tem nada também contra a distribuição hospitalar. Agora, outro problema que existe, e é esse atual, para além daqueles que eu disse que é a prevenção e fazer um projeto para o futuro do SNS, de acordo com as condições da população que teremos, é isto. Há liderança e há chefia. A liderança técnica, a liderança com qualidade, cria equipes, cria motivação e poupa dinheiro. Ao contrário da colega que falou dos 8 horas de descanso no fiz mais de 40 anos de urgência e devia estar sempre no sítio errado, porque nunca tive nem 8 horas de descanso noturno, nem 4 horas, nem menos. Nas minhas equipes funcionava a liderança e, portanto, quem está à frente dos cargos não pode, seja nos hospitais, nos centros de saúde, noutros lados, tem de ser pela qualidade técnica e a liderança na saúde, mesmo que precisemos de todas as profissões, a liderança a nível de resultados tem de ser médica. Tem de ser médica não porque nós chegamos médicos, tem de ser médica porque isso é uma das funções locais do médico, que é construir equipes de saúde, liderar equipes de saúde, integrar as equipes e fazê-las funcionar. Se os dirigentes continuarem a ser escolhidos pela direção por cargos partidários ou por favoritismos ou por concursos que não levem em consideração a capacidade, já sei que estou a falar demais, mas é essencial. Tem de haver liderança de qualidade que puxa as equipes para a frente. Não pode ser a chefia do medo que empurre as equipes para trás e que fratura as equipes e que destrua as equipes e que convida as pessoas, na realidade, a saírem dos locais de trabalho. Eu vou falar um bocadinho de uma forma diferente. O nosso Sistema Nacional de Saúde não existe para os médicos, não existe para os enfermeiros, não existe para os técnicos. Existe para a população. E todos nós temos orgulho e a nossa satisfação e a nossa realização é de trabalhar para a população. E será que a população reconhece o nosso trabalho? Vocês reparem que todos os anos há jornadas de demonstração dos carros novos que saem, das motas novas, de tudo aquilo que se produz de novo, da moda, mas o que é que se produz em saúde em Portugal? Será que a população sabe aquilo que nós produzimos? Será que a população nos dá o devido valor? Nós tivemos a pandemia, que foi uma ótima oportunidade de dizer que o Sistema Nacional de Saúde é o único em Portugal que dá resposta à população. E toda a gente nos bateu o pau. Porque, na realidade, nós controlamos a pandemia. Mas será que demonstramos quanto é que ganhamos, por exemplo, na oncologia, em esperança média de vida? Será que a população sabe quanto é que nós ganhamos nos últimos 20 anos? Vocês dizem que a preocupação são 5% da população que não tem médico de família. Não é? Quanto é a percentagem que estão à espera de cirurgias e que estão à espera de tratamentos hospitalares? Quanto tempo é que nós temos que manter um utente de baixa, sem condições de trabalho, porque está à espera de uma cirurgia
a um joelho ou uma cirurgia a qualquer outra coisa. Nós temos que, como defensores do Sistema Nacional de Saúde, ou Serviço Nacional de Saúde, peço desculpa, mas comunicar mais com a população e dizer à população aquilo que nós produzimos, aquilo que nós fazemos e aquilo, porque é isto que nos vai dar valor. Porque, por outro lado, temos outros senhores que sabemos quais são os seus lobbies, que aquilo que eles pretendem é vender ao privado. É aquilo que tem acontecido e é aquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, o futuro que nós queremos, todos nós médicos sabemos, todos nós médicos desejamos, mas infelizmente não está na nossa mão de decisão, como alguém diria muito bem, que o poder de decisão tem que estar nas mãos dos médicos. Se assim estivesse, acho que nós correríamos muito melhor a nível do Serviço Nacional de Saúde. Obrigado, Luís. Vou pedir uma pergunta telegráfica ao Faria Vaz para começarmos a ouvir a nossa convidada. Obrigado Muito rapidamente. pela excepcionalidade. Não vou fazer nenhuma intervenção. E ainda bem. Vou fazer pergunta aos dois economistas. Apresentaram estatísticas da evolução das despesas em saúde. Apresentaram dados do orçamento do Estado para 2026, proposto. Na proposta está uma redução de 10% nas despesas, em particular na saúde. A pergunta é: como é possível integrar essa redução da despesa, atendendo a que todas as estatísticas até hoje nos dizem que o acréscimo da despesa está sempre perto, ou muito perto, dos 2 dígitos. E provavelmente por essa razão é que o Governo decidiu também utilizar os 2 dígitos para reduzir a despesa. E, portanto, a pergunta é um bocadinho capciosa, mas a pergunta é: quais são as soluções possíveis para uma redução da despesa da ordem dos 10%? Bom, vou tentar uma resposta rápida. Fui interpelado sobre a questão de dizer gastamos muito, gastamos pouco. Isto é relativo, obviamente, depende da forma como nós gastamos. Obviamente, se nós nos comparamos com os países mais ricos, gastamos pouco. Não há a menor dúvida que gastamos pouco. Agora, eu penso que nós gastamos muito em relação à nossa riqueza e que, sobretudo, não é claro qual o sacrifício de outros setores do Estado que nós deveríamos fazer para pôr mais dinheiro na saúde. E eu queria aqui esclarecer um ponto, que é: vocês sabem quais são os 2 principais determinantes da saúde. O primeiro é a idade. Não é? Ficar velho não é bom para a saúde. A segunda é a pobreza. E, portanto, se nós queremos realmente reforçar, melhorar a saúde da população, não é necessariamente na saúde que é o investimento principal. Não é? Mas eu acho que a grande questão aqui não é gastar... E, portanto, eu penso que não temos que pensar que vamos todos os anos aumentar mais 10% o orçamento da saúde, porque isso não é viável economicamente em relação à nossa riqueza, não é viável em relação às outras rúbricas do Estado, nas quais os investimentos também são indispensáveis e necessários, e, portanto, nós temos que pensar na maneira como nós gastamos o dinheiro. E eu aqui queria fazer 3 pequenos apontamentos. O primeiro apontamento é que, e em relação... Estou errado? Está mal? É que estou a ouvir que... muita queixa. 3 coisas que eu queria dizer em relação à forma como nós gastamos o dinheiro. Por momentos eu tenho a impressão que vivemos em universos completamente paralelos. Eu ouço os meus colegas e pessoas que eu conheço da minha pequena bolha só a falar de inteligência artificial, saúde digital, novas ferramentas, etc. E o futuro do SNS. E ao mesmo tempo, no outro dia, dou uma aula, queria-vos ler isto, dava uma aula e uma aluna diz-me, e depois mandou-me um e-mail a explicar isto, que no seu centro de saúde tinha problemas de falta de água potável, janelas que não fecham na unidade, ausência de eletricidade em alguns pontos, uma parte da parede com amianto.
Ou seja, no fundo, estamos num Serviço Nacional de Saúde e num sistema de saúde também como um todo, onde parece que estamos completamente à frente ao nível internacional e com os instrumentos digitais mais sofisticados, mas depois falham coisas essenciais, que são estas, que são falta de medicamentos base nas farmácias, utentes que não têm acesso a um médico de família, e, portanto, aqui é que é importante pensar como é que vamos gastar o dinheiro e quais são as reais prioridades. Segundo ponto, foi falado que o SNS gasta muito com os privados. É completamente verdade. A questão também é como é que o Estado negocia com estes privados. A que preços é que nós compramos os serviços ao privado? O caso da indústria farmacêutica é óbvio, mas é óbvio também a questão das cirurgias que nós compramos, as consultas, os exames. E, portanto, aqui eu acho que é essencial aqui um reforço muito grande do Estado na sua capacidade negocial e nas pessoas que fazem essas compras. Um terceiro ponto, em relação a como nós gastamos o dinheiro. Quando nós ouvimos as notícias, e aqui vou dizer mesmo, fazer uma provocação tremenda, mas quando nós ouvimos as notícias e quando passamos na rua, parece que as grandes prioridades de saúde pública neste momento é a herpes e a dermatite atópica. É isso. Nós estamos a fazer rastreios que, do ponto de vista da evidência científica, não servem para nada. Estamos a financiar vacinas que têm um impacto muito limitado para coisas muito específicas e, portanto, é aquele que os economistas, e agora a palavra está na moda, que são cuidados de baixo valor. E, portanto, temos que também repensar onde que nós estamos a gastar o dinheiro, onde é que estamos a fazer os investimentos. E, portanto, a minha ideia não é deixar-nos gastar, é em que é que nós temos que gastar melhor, e aí, para mim, é evidente que temos que voltar às bases, que são os cuidados de saúde primários, a saúde pública, e isso passa também por uma maior capacidade do Estado em recrutar as pessoas mais capazes, os melhores gestores, os melhores pensadores, e que sejam capazes de maneira independente, isenta, traçar uma rota que faça mais sentido do que aquela que estamos a ter neste momento. Ainda bem que há aqui há opiniões diferentes. As opiniões diferentes estimulam o debate e a reflexão, e é importante isso. Eu tenho uma visão um bocado diferente da situação e da gestão do Serviço Nacional de Saúde. Eu vou tentar explicá-la utilizando alguns dados e de uma forma muito sintética. Se nós olharmos para a despesa do Serviço Nacional de Saúde, da saúde em Portugal, nós temos uma percentagem do PIB elevada, 10,2%, ou 10,3%. Mas depois formos comparar, até acima de muitos países, até da União Europeia, mas fomos comparar a parte que é pública, é mais baixa do que na normal dos países da União Europeia. Nós temos, isso só para falar, não para falar em moedas, em euros, mas para falar na riqueza criada no país, portanto em percentagem do PIB, nós temos a parte que é pública, representa cerca de 62% da despesa total. Portanto, vocês se olharem, por exemplo, o último período, os últimos 10 anos, a despesa pública per capita cresceu 45%. E a despesa privada cresceu 85%. Portanto, o crescimento na despesa da saúde em Portugal tem sido muito feito à custa do aumento da despesa privada, da parte privada. Isto é extremamente importante, porque muitas vezes a gente olha para os 10,2% e diz, aqui em Portugal estamos acima da média europeia. Não é? Quando comparamos a parte pública, está muito abaixo da média europeia. Agora, a segunda questão é importante, e eu acho que isto é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, sobre a gestão. Não vou agora analisar caso a caso, mas vou-vos dar alguns dados sobre a situação, a gestão do Serviço Nacional de Saúde. Dizem, quer dizer, nós ouvimos diariamente dizer que o Serviço Nacional de Saúde tem muito dinheiro e não se percebe porque é que não responde, já tem dinheiro. O problema eu acho que todos já ouviram dizer que o problema do Serviço Nacional de Saúde não é um problema de dinheiro, é um problema de gestão, dizem. Para mim, é os dois problemas.
É um problema de gestão e um problema também de falta de dinheiro. E isto até tendo em conta o que eu disse anteriormente. Mas para vocês poderem ter uma ideia, porque é que digo isto? Eu estive a ver aquela nota explicativa apresentada pela ministra, quando agora é do debate do orçamento, portanto, uma nota explicativa que é uma explicação do orçamento mais desenvolvida. E constatei uma situação surpreendente. A conta previsional, portanto, a previsão dos custos e das despesas, das receitas e das despesas e dos custos para 2026, apresenta um saldo, um déficit de 1.100 milhões de euros. 1.100 milhões de euros. Quer dizer, o que se está a prever depois para passar para o Serviço Nacional de Saúde é menos do que se prevê que se vai gastar. E se nós olharmos aqui para uma série de anos, eu vou-vos dar dados que constam dessa informação. Em 2021, o Serviço Nacional de Saúde teve um déficit de 1.281 milhões de euros. Em 2022, de 1.198. 23 de 1.636 milhões de euros. Tudo déficits, tudo resultados. Isto devia levar a pensar porque é que isto consegue. Isto determina, por exemplo, que a dívida a privados tem aumentado desde dezembro de 2024 a setembro de 2025 de 1.362 milhões de euros para 2.429 milhões de euros. Portanto, há uma coisa aqui que está errada. Quer dizer, como é que um Serviço Nacional de Saúde pode funcionar fundamentalmente à custa de dívida de privados? Ora bem, isto levanta problemas tremendos a nível de gestão. Muitas vezes são escamoteados. Eu às vezes falava com gestores dos hospitais e eles diziam assim, lá os orçamentos que eles apresentam não é para cumprir. Quer dizer, à partida aprova-se orçamentos que se sabe que não se vai cumprir. Não há uma discussão real do orçamento real que efetivamente corresponde às necessidades. Olha, isto gera excesso de custos grandes. Por exemplo, eu vou-vos dar uma coisa. Porquê é que a indústria farmacêutica impõe preços elevados? Ela já sabe à partida que vai levar meses para receber. E vocês acham que ela vai aguentar suportar esse atraso nos pagamentos, 6 meses, 7 meses, 10 meses, sem aumentar os preços? Por exemplo, a indústria farmacêutica, quando passa um determinado prazo, vai ao banco para levantar e tem que pagar juros. E quem paga os juros? É o Serviço Nacional de Saúde. E mesmo a capacidade do Serviço Nacional de Saúde para negociar com a indústria farmacêutica está diminuída. Vocês vejam, se tivesse uma empresa que estivesse sempre endividada em relação ao fornecedor, qual é a capacidade negocial que tinham? Portanto, há uma grande necessidade, uma alteração profunda na responsabilização dos gestores dentro das unidades do Serviço Nacional de Saúde. Mas isso só se consegue, não só pondo lá pessoas não por cartão partidário, mas também com orçamentos que sejam reais e em relação aos quais se peça responsabilidades, se não forem cumpridos. À partida, todos os gestores sabem que o orçamento que foi atribuído à sua unidade não é para cumprir. Já sabem que não há limites, podem adquirir, porque depois há uma injeção. Por exemplo, quando atingiu estes 2.700 milhões de euros de dívida do Serviço Nacional de Saúde aos privados, o governo fez uma injeção de 600 ou 700 milhões de euros. Ficou a dever quanto? 2 milhões. Vocês vejam como é que um Serviço Nacional de Saúde pode funcionar nestas condições. Não há nenhuma empresa que pudesse funcionar nestas condições. Eles sabem que vão receber, mas agora não sabem quando é que vão receber. E enquanto não recebem, e depois são os atrasos nos materiais, dos medicamentos, etc., que vocês no dia-a-dia sentem, é uma consequência de toda esta de orçamentos que não são reais, são puramente fictícios,
responsabilizam os gestores, e por isso é que eles põem aquelas pessoas que não sabem nada daquilo à frente deles, não é preciso gerir para aquele buraco que cada vez é maior. Portanto, nós olhamos para esta gestão no Serviço Nacional de Saúde e concluímos que, efetivamente, parece que há uma intenção deliberada de destruição do Serviço Nacional de Saúde, que é dramático, Ok, eu vou concluir, já estou dizendo mal demais de Serviço Nacional. Obrigado a todos. É assim, ouvindo os comentários e as perguntas, eu também só queria também partilhar a minha experiência, a minha opinião sobre algumas coisas. De facto, eu sou uma médica hospitalar, não é? Trabalho no hospital e faço ainda urgência, faço todas as semanas ainda urgência geral de medicina. E faço balcões e também faço SO e sala de emergência. E quando faço balcões, muitas vezes sou o elemento mais diferenciado da minha equipa. Agora que estou no 4º ano não era problemático. O problemático é quando isso acontecia no 2º e no 1º. Muitas vezes o que acontecia e o que nós tínhamos a sensação é que há um foco muito grande a nível dos hospitais nos serviços de urgência e que metade das patologias que nós víamos eram coisas que podiam ser facilmente resolvidas nos cuidados de saúde primários. Só que os nossos utentes não tinham acesso aos cuidados de saúde primários. Ainda por cima, nós ali no São José temos uma população particularmente desprotegida. E depois, todo o seguimento que isto acarreta em termos hospitalares é muito mais complexo, porque não há mecanismos. Nós tínhamos muitas patologias que não precisavam de um seguimento diferenciado hospitalar, mas que nós sabemos que as pessoas iam ficar muito desprotegidas se nós lhe dessemos alta sem esse seguimento, e muitas vezes eu levei doentes para a minha consulta de infecciologia, tinham tudo menos patologia infecciosa, não é? Mas eram doentes que me preocupavam e que eu queria de alguma forma, porque tinha iniciado medicação para a tensão arterial, ou porque ia gerindo assim, pronto. E portanto, nós temos vindo, nós ao longo do meu internato temos vindo muitas transformações no serviço de urgência, e a última foi a criação de uma equipa CRI dedicada ao serviço de urgência, que foi buscar nada menos, nada mais que os melhores internistas que nós tínhamos no hospital e que levou não só ao fecho de camas, não só por causa da saída desses internistas, mas também pela falta de enfermeiros, ou seja, os serviços ficaram muito pauperados daquilo que era muitos dos médicos e dos bons médicos que tinha. E o que nós vemos agora no São José é que tudo funciona à volta quando digo no São José, na ULS São José, que depois, como vocês bem sabem, tem uma série de hospitais associados, tudo funciona à volta da urgência. Só há problemas no hospital quando estão muito doentes internados na urgência. Os doentes são internados na urgência, depois não há capacidade de avaliá-los. A maior parte deles ficam lá 2, 3 dias sem serem reavaliados, à espera de vaga de internamento. Claro que a equipa de enfermagem faz uma boa triagem e vai sinalizando quais é que são os doentes que estão a descompensar, mas quer dizer, é um modelo de funcionamento, quer dizer, aquilo não faz sentido nenhum e gasta-se muito dinheiro ali em coisas que não eram necessárias e, portanto, nós no hospital temos a clara percepção do que nós precisávamos era mais cuidados de saúde primários. Mesmo nós, infecciologistas, agora no VIH, temos essa sensação. Eu tenho doentes, neste momento, com as terapêuticas que nós temos, os nossos doentes, a grande maioria têm um bom controle imunovirológico da doença, e o que nós andamos a fazer é controlar o risco cardiovascular, é fazer rastreio mais precoce de neoplasias. Primeiro, nem temos esses mecanismos a nível hospitalar, é muito difícil o termos, e não temos formação, eu não sou particularmente, eu sei o básico de gerir uma hipertensão arterial, de gerir uma diabetes, mas não tenho essa formação diferenciada. E, portanto, mais uma vez, se calhar, e estou a dar um exemplo da minha especialidade, mas podemos fazer isto em outras especialidades, que é se calhar os doentes VIH, agora em vez de ser seguidos 6 em 6 meses hospitalar, deveriam ser seguidos só uma vez anualmente, se nós conseguíssemos assegurar que todos tinham um médico de família. E, portanto, era preciso pensar isto de tudo novo, não é? E o que nós sentimos cada vez mais, e se calhar os médicos jovens sentem isso, é que não há uma participação muito democrática nem dos serviços, nem da gestão dos hospitais, nem na definição daquilo que são as políticas de saúde a nível nacional.
muitas vezes as normas vêm com recomendações que a gente às vezes pergunta-se de onde é que isto veio, de onde é que isto saiu, quer dizer, como é que é possível? As normas, a maior parte das vezes, vêm muito mais atrasadas daquilo que é já a nossa prática clínica. E portanto, ou seja, eu acho que nós, já há vários exemplos que nós no Serviço Nacional de Saúde, de facto, gastamos, temos falta de dinheiro, não é porque a gente... E é preciso perceber, de facto, qual é que é a relação entre o dinheiro que nós gastamos mal, o dinheiro que nós gastamos mal nos privados, porque a gente depois também já sabe que os privados não fazem nem mais barato nem melhor do que nós, a maior parte das vezes, o contrário, e era preciso pensar isto. E eu só depois queria dizer, terminar finalmente, e era importante nós termos dados sobre saúde, ou seja, nós não temos em Portugal, nós queremos, por exemplo, nós queremos, mesmo na nossa área, queremos saber quantos novos diagnósticos de VIH, isso são dados que são muito inferiores àquilo que é o real. E mesmo isto, nós não sabemos quantos médicos temos neste momento a trabalhar em Portugal. Ou seja, isso era importante para nós conseguirmos perceber e fazer uma política e decidir uma política de saúde. Era preciso perceber exatamente, e era muito importante que também houvesse essa preocupação de estudar bem a realidade e perceber, mesmo naquela questão das novas faculdades, era preciso perceber efetivamente, estamos sempre nesta discussão, Portugal tem médicos a menos ou médicos a mais. Nós não sabemos, porque nós nem conseguimos prever as nossas necessidades futuras, nós nem sabemos quantos colegas estamos a trabalhar atualmente. Pronto, e terminava assim. Uma das análises interessantes foi a coluna de despesas do Serviço Nacional de Saúde que o professor Juliano apresentou, e um dos valores mais altos são as despesas com ordenados. Na verdade, esses ordenados não são só de médicos e enfermeiros. Eu acho que os hospitais e as ULS, em geral, têm gente que nós não sabemos muito bem o que é que anda a fazer. Isso era uma das fatias boas de cortar. Depois todos nós sabemos que temos que controlar os gastos e todos nós sabemos que temos que ser concisos nos gastos. Outra das coisas que me choca e que me irrita solenemente é quando falamos de médicos tarefeiros, que é assim um tema altamente pejorativo. Também ninguém fala de advogados tarefeiros, nem de políticos tarefeiros, quando efetivamente vão trabalhar e vão ser comentadores, provavelmente por um valor hora, não é? Pronto. Isso era importante. Portanto, eu queria falar de médicos cujo regime de trabalho em determinados locais, no qual eu me incluo, que também sou de tarefeira, é por valor hora, porque é assim que o empregador nos quer pagar. E os médicos tarefeiros não são colegas acabadinhos de sair da faculdade que vão pôr um estetoscópio ao pescoço e não sabem o que estão a fazer a ver doentes num serviço de urgência. Isto não são os médicos tarefeiros. E, portanto, é preciso parar-se com estes comentários idiotas das televisões de quem não sabe de nada do que está a dizer. Muitas vezes os médicos tarefeiros são os médicos mais diferenciados que há no país, nomeadamente radiologistas de intervenção, e sem este modelo de trabalho, os hospitais ficam sem radiologia de intervenção e vão gastar 3 ou 4 vezes mais no tratamento de determinados doentes. Pronto, isto são coisas que estão agora na comunicação social, que me irritam solenemente e que eu acho que é importante nós termos a capacidade de pensar sobre elas e de corrigir aquilo que passa para a opinião pública, porque é sempre pejorativo, não é? O médico é sempre é o pior de todos. E é pior de todos porquê? Os políticos detestam-nos porque nós somos os responsáveis pelos gastos em saúde. É evidente, não é? Cada exame que pedimos, cada medicamento que prescrevemos. Okay? Claro que, em última análise, é para o doente. Agora, nesse percurso, efetivamente, há despesa a mais. E uma dessas despesas é a medicina defensiva, que é caríssima e que pode ser melhorada, pode ser diminuído esse valor. Quem nunca, num serviço de urgência, viu um velhinho de 93 anos acamado, sem vida de relação, com um taco da cabeça aos pés? Quem nunca? Quantos de nós, e eu sou de cirurgia, todos os dias pedem dezenas de taques de crânio a pessoas que não têm qualquer possibilidade de tratamento e de drenagem cirúrgica?
o que é que isto acrescenta ao doente. É preciso pararmos, e eu falo da minha experiência, cada um de vós tem a sua própria experiência, e sermos capazes de criar guidelines de atuação corretas, dignas, justas e cientificamente com pés e cabeça, para que se cortem nestes excessos da medicina defensiva, porque isto representa milhares de euros. Okay? E quando estamos a gastar mais na saúde, provavelmente vamos gastar menos em segurança social, em baixas, em tempo de ausência ao trabalho. Isso também é importante, esse balanço é importante. Há muito a fazer, mas só se vai conseguir fazer e cortar gastos em saúde, os possíveis, com a colaboração dos médicos, como é evidente.